Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ampla pesquisa sobre a participação das mulheres no processo eleitoral de 2010 resultou um livro revelador sobre as percepções do eleitorado brasileiro, as predisposições, crenças e valores em relação à democracia, as mulheres na política e também as intenções de voto. Nós vamos hoje conversar com a socióloga Fátima Jordão, que é organizadora do livro Mulheres nas Eleições 2010. E esse livro vai ser lançado em São Paulo no dia 24 de maio, na Câmara Municipal, na sede da Câmara Municipal, às 6h30 da tarde. Fátima, muito obrigada por estar conosco. Eu quero aproveitar no início da nossa entrevista e já mostrar esse trabalho que é denso e intenso. Eu, como você me mandou com um certo tempo antes para me preparar para a nossa entrevista, eu tive a oportunidade de perceber como esse livro é importante. Para todo mundo que quer entender o processo eleitoral e para aqueles que trabalham o marketing político, então, se não ler esse livro, eu acho que não vai conseguir muita coisa. Mas, Fátima, eu queria começar, assim, num país como o nosso, né, que já no processo democrático nós já passamos por tantas eleições, desde que o país voltou, resgatou o Estado de Direito. As mulheres na política cresceu, a participação cresceu. Entretanto, ainda há muitas barreiras no caminho. O que é que essa pesquisa detectou como as razões dessas barreiras para as mulheres que querem entrar na política, querem concorrer, mas com igualdade de condição, possibilidade de vencer? Um fator que está bastante documentado nesse livro é a questão de recursos e de tempo de televisão e que entra, obviamente, no domínio dos partidos políticos. Aí estão esses primeiros obstáculos. Tem uma demonstração muito clara na relação que as mulheres têm de verbas e de recursos com votos que elas receberam neste livro. Há outros fatores que não estão, inclusive, nesse livro, porque esta foi uma eleição muito particularmente favorável às mulheres. Havia duas candidatas mulheres que no primeiro turno abocanharam 70% dos votos, portanto, demonstrou empiricamente que o eleitorado, sejam homens ou mulheres, votam em mulheres. Aliás, o eleitorado masculino votou permanentemente ao longo da eleição, muito mais em Dilma do que em Serra, e perdurou isso. Isso é interessante, né? Muito curioso. É muito curioso. Quer dizer, mais homens votaram nas mulheres do que as próprias mulheres? No caso das candidatas a presidente, sim. Mas no caso das candidatas proporcionais, ou no caso do Senado, a proporção de candidaturas aumentou efetivamente em 2010, talvez até por essa onda em torno da valorização da participação da mulher na mídia, na política, mas não conseguiram, nesta eleição, o retorno até que conseguiram em eleições passadas. Então, os obstáculos crescem, na verdade. Agora, Fátima, eu observei que nas pesquisas de intenção de voto também foi detectado que as mulheres demoram para tomar a decisão do voto. Ou falam que vão votar branco, nulo, que não sabem quem vão votar. E fica aquela impressão que a mulher é indecisa. Essa análise é correta? A mulher é indecisa na hora do voto? Não. Ela tem, e isso documenta muito bem, que quando entra a programação de televisão, quando essa programação entra na casa das pessoas e, portanto, no espaço mais familiar, a mulher ela começa a se decidir claramente, mas ela escrutiniza mais, isso as pesquisas qualitativas que esse livro também tem, mostram isso com clareza. Elas preferem aguardar, preferem pesar, elas ficam indecisas em relação a dois candidatos, mas não por motivos de uma característica de indecisão, é de aguardar mais informação. E é por isso Quer dizer, um voto pensado. É um voto mais do que pensado, porque tem sido as mulheres que têm levado, justamente por essa razão,
todas as campanhas para todas as eleições para o segundo turno, as eleições importantes. O fato é que o Brasil elegeu uma mulher presidente da República. Foi o reconhecimento da capacidade da mulher para um cargo de tamanha importância e responsabilidade? Ou Dilma foi eleita porque foi escolhida por Lula e se não fosse ela, seria qualquer outro até um poste? Não, dificilmente qualquer candidato elege um poste. Ela foi eleita basicamente pela continuidade do governo Lula, não há dúvida nenhuma, e o apoio do Lula foi crucial. Mas se ela não correspondesse no processo eleitoral, sobretudo no processo em que ela se expressa diretamente, que é no processo de televisão, ela não teria conseguido. Certamente não se vota mais em poste no Brasil. Uma última questão, Fátima. Um trabalho como esse, que mostra, né, as circunstâncias e tantas variáveis e os muitos vetores que levam à decisão do eleitor. Que significado um trabalho como esse tem para a eleição seguinte, numa sociedade que muda tão rapidamente e tão profundamente, num curto espaço de tempo? Esses dados, eles terão significado na eleição do ano que vem? Não tem dúvida. Primeiro porque há certos padrões que se repetem, não da eleição de 2010 a 2014, mas desde 2002 ou até antes. Por exemplo, composição eleitorado em relação aos eleitores de mais baixa renda, mais ou menos escolarizados, mesmo homens e mulheres. Realmente há um padrão que, vamos dizer assim, pode acompanhar. O que esse livro tem de muita novidade é que, normalmente, o voto por sexo não é muito trabalhado abertamente para o leitor. É muitíssimo trabalhado nos bastidores. Então, esse livro traz para o palco principal aquilo que todas as eleições têm no bastidor, que é um escrutínio e uma avaliação e um foco muito forte em variáveis tipo conservadorismo, modernidade, gênero, valores, se as pessoas, como levam as questões de ética, religião, corrupção e assim por diante. Esse livro praticamente leva ao público essas variáveis. E é bom dizer que não só o livro tem muita informação empírica, em tabelas, em formatos, que às vezes torna a leitura mais difícil, mas ele também fornece muita informação. E o mais importante, toda a informação contida nesse livro estará ou já está estocada na Secretaria da Mulher, a Secretaria Federal da Mulher, e permite a uma geração inteira trabalhar isto. É um documento, né? É uma referência consistente com dados objetivos, resultados de um amplo estudo. Parabéns, Fátima. Obrigada, muito parabéns obrigada a vocês. Gabriel.